Subiu para 6 o número de mortos após ataque a tiros em ônibus em Israel. E ainda 5 dos feridos estão em estado grave. Israel adverte que o ataque terá consequências extremamente graves e de longo alcance. Sites internacionais dão conta que terroristas abriram fogo dentro de um ônibus usando submetralhadoras improvisadas, provocando a morte de 6 pessoas. Ainda 5 dos feridos estão em estado grave. As autoridades confirmaram que os 2 atiradores foram baleados e mortos durante o confronto. Além disso, no sul de Israel, drones lançados por rebeldes Houthis do Iêmen atingiram um aeroporto local. O ataque causou ferimentos em uma pessoa e levou à suspensão temporária dos voos na região. Segundo o exército israelense, outros drones foram interceptados antes que pudessem causar mais danos. Os rebeldes Houthis são financiados pelo Irã e aliados ao grupo Hamas. Eles comemoraram o ataque ao aeroporto e prometeram novas ofensivas contra Israel, de acordo com R7. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, salientou que o país estava numa enorme guerra contra o terrorismo em todas as frentes. Prometeu uma resposta das forças de segurança ao ataque. Também o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, advertiu que a morte de 6 pessoas no ataque realizado por 2 palestinianos contra um autocarro perto de Jerusalém terá consequências extremamente graves e de longo alcance. O secretário-geral da ONU reagiu, condenando veementemente o ataque de terror em Jerusalém. Guterres transmitiu ainda condolências às famílias das vítimas e desejou uma recuperação completa e rápida aos feridos. E várias pessoas depositaram flores junto ao local do acidente do elevador da Glória, em Portugal. E foi lá que esteve a jornalista Isadora Presoto. São ramos de flores, velas, cartas que continuam a ser depositadas junto ao elevador da Glória, que descarrilou na quarta-feira e deixou dezenas de mortos e feridos. É uma homenagem a todos os que perderam a vida neste trágico acidente. Acabei por vir aqui, ser solidária com as pessoas que puseram aqui as flores, com a família destas pessoas, não é? A pessoa sente-se nervosa com tudo isto, nós a pensarmos que nos podia acontecer a nós. É assim, olha, foi uma coisa que é impensável e é triste e vai ser muito tarde que a pessoa vai se esquecer deste acidente brutal mesmo. We heard that one of the victims is Korean, so we are here to pay tribute them. Actually, this trip is our honeymoon. But we think that this accident, this very tragically accident, happened to anyone. So we bought our lilies to pay tribute them. Como podemos ver, são muitos os portugueses e também estrangeiros que vieram prestar esta homenagem. É um dia de luto para a cidade de Lisboa, mas também um momento de luto para todas as nacionalidades afetadas neste ocorrido que marcou o mundo todo. Pelo menos 10 pessoas morreram em protesto contra bloqueio de redes sociais. A manifestação foi chamada de protesto da geração Z, referindo-se às pessoas nascidas entre 95 e 2010, por terem sido estes os jovens que constituíram os principais objetores à decisão governamental. Dezenas de milhares de manifestantes saíram às ruas da capital do Nepal para expressar a sua indignação contra a decisão das autoridades de bloquear a maioria das plataformas das redes sociais, alegando que as empresas não se registaram e não se submeteram à supervisão governamental.
A manifestação provocou pelo menos 10 mortos em Katmandu, na sequência de confrontos entre manifestantes e forças de segurança durante protestos liderados por milhares de jovens da geração Z contra a corrupção e a proibição das redes sociais no Nepal. De acordo com fontes hospitalares, pelo menos 5 das vítimas morreram por ferimentos de bala. Os manifestantes atravessaram arame farpado e obrigaram a polícia de choque a recuar enquanto cercavam o edifício do Parlamento. A situação manteve-se tensa e o governo anunciou um recolher obrigatório à volta do Parlamento, da Secretaria do Governo, da residência presidencial e de partes importantes da cidade. Os agentes da Guarda da Fronteira encontraram os restos de um drone com marcas da Rússia. Os restos de um objeto voador não identificado foram encontrados num campo de milho, numa aldeia, mesmo à saída do posto fronteiriço de Terespol. O objeto caiu a cerca de 300 metros da fronteira com a Bielorrússia. De acordo com os resultados preliminares, tratava-se de um drone desarmado com inscrições cirílicas visíveis na sua fuselagem. Um exame preliminar efetuado com um cão, entre outros métodos, excluiu a presença de explosivos. O primeiro-ministro Donald Tusk avisou que a Polónia não ficaria passiva face a este tipo de incidente. As investigações vão determinar se o incidente foi acidental ou se faz parte de um cenário de provocação mais vasto. Mais de 25 mil pessoas foram retiradas de uma cidade na província de Punjab, no leste do Paquistão, e levadas para locais altos devido ao risco de novas cheias. As autoridades locais avançaram que as equipas de resgate, apoiadas por militares, iniciaram a operação de retirada de emergência dos habitantes na província paquistanesa de Punjab no domingo à noite e continuaram durante a madrugada devido ao alto risco de inundações. A evacuação da cidade na província de Punjab acontece 2 dias depois de um barco de resgate se ter virado devido à força das águas das cheias, matando 5 pessoas. O governo mobilizou centenas de barcos e milhares de socorristas e voluntários para evacuar distritos afetados pelas cheias. O presidente norte-americano afirma que líderes europeus vão aos Estados Unidos para discutir o fim da guerra na Ucrânia. Porém, um porta-voz da União Europeia afirmou nesta segunda-feira que a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, não tem planos de viajar para Washington. Líderes europeus vão visitar os Estados Unidos na segunda ou terça-feira para discutir o fim da guerra na Ucrânia, disse o presidente norte-americano Donald Trump aos jornalistas no último domingo. Ainda assim, um porta-voz da União Europeia afirmou nesta segunda-feira que a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, não tem planos de viajar para Washington e que a líder do Executivo Comunitário deverá fazer o discurso sobre o Estado da União na quarta-feira, conforme previsto. O porta-voz disse ainda não ter conhecimento de qualquer outro líder da UE que vá aos Estados Unidos para participar numa reunião com Trump sobre o conflito na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos disse ainda que vai falar com o presidente russo Vladimir Putin em breve e indicou que a administração norte-americana está preparada para avançar para uma segunda fase de sanções contra Moscovo devido à invasão em grande escala da Ucrânia. Os comentários de Trump surgem depois de a Rússia ter lançado o maior ataque aéreo de sempre contra a Ucrânia, matando pelo menos 4 pessoas, incendiando o principal edifício governamental da capital, Kiev.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenou o ataque de domingo, dizendo que as declarações de condolências dos dirigentes e instituições do Estado devem ser apoiadas por ações fortes. No domingo, o secretário norte-americano do Tesouro indicou que os Estados Unidos estavam abertos a uma parceria com a União Europeia para impor mais sanções aos países compradores de petróleo russo, a fim de colapsar a economia russa. A União Europeia já reduziu as compras de petróleo e gás russo desde o início da invasão de Moscovo, em fevereiro de 2022. Em junho, Bruxelas estabeleceu 2027 como prazo para eliminar gradualmente todas as restantes compras de energia russa.